Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que foi muito comentado num dos painéis lá que a gente teve no fórum da Go. Eu recebi muitos feedbacks, muita gente me perguntando de algumas coisas e eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto no sentido de espalhar para mais pessoas ainda. O que eu quero falar um pouquinho é sobre o momento da cobrança e como é que a gente tem enxergado, como é que eu tenho também percebido, como é que são as relações entre empresas, né, credoras e o próprio cliente inadimplente. Eu costumo sempre dizer que o inadimplente não é o picareta, né? Muito pelo contrário, ele é uma pessoa que precisa de ajuda muitas vezes, né? A grande maioria das vezes. É uma pessoa que está fragilizada por um momento que muitas vezes ele chegou por uma situação muitas vezes de alta oferta de crédito ou por tentar buscar a mesma posição, o mesmo status, de repente, de um vizinho, de um amigo, né, no sentido de comprar um bem. E ele chegou no momento de endividamento. Então, a gente está vivendo um momento onde os birôs de crédito falam aí entre 63, 64 milhões de devedores. É um número assustador, né, representa aí quase 40, 45% da população economicamente ativa do Brasil, né, 13 milhões de negativados ainda por cima. E aí o que a gente encontra nesse dia a dia para resolver esse problema, né? As empresas, por muitas vezes, falam que buscam recuperar o cliente, né? E no fundo, a gente percebe que esse é um discurso, muitas vezes, que a vontade é realmente de recuperar o cliente, mas o instrumento que eu estou fazendo, a maneira que eu estou fazendo, não está olhando efetivamente para essa necessidade. Né? Então, eu queria dividir um pouquinho isso e um pouco do que eu percebo no dia a dia. Tem horas que eu me vejo falando e parece que eu virei um defensor do cidadão devedor, né? E muito pelo contrário, não é isso. Eu continuo sendo um cara de cobrança, um cara que entende muito a realidade que esse país está, um cara que já sentou na PA, já cobrei, sempre estou ouvindo ligações, estou ouvindo contatos e percebo o momento, percebo tanto o momento e como é que se posiciona o devedor e o operador ou o cobrador, enfim. E eu entendo que a gente tem que realmente fazer um processo de remodelar um pouco essa cultura nossa de cobrança, né? Quando eu estou fazendo uma cobrança, e acho que o mais importante disso é eu, enquanto credor, enquanto gestor de risco, o cara que desenha as políticas e os produtos, eu tenho que pensar em ter ofertas atrativas, né? E aí eu costumo sempre dizer uma frase que eu tenho repetido, que é a gente, enquanto instituição credora financeira, a gente precisa entender qual que é o nosso apetite capitalista, porque esse apetite muitas vezes está fazendo com que eu cada vez mais deixe esse cliente, que é o meu cliente, é o cara que dá a receita para gente, é o cara que é o sentido da minha venda, né, do meu produto. Sem o cliente eu não existo e muitas vezes eu estou de repente fazendo esse cliente se endividar e ficar ainda mais complicado. Né? Então, quando eu falo em produtos, eu falo de planos de renegociação e eu falo principalmente de taxa de juros e prazo. Né? Quando a gente fala que o cliente muitas vezes a prestação tem que caber no bolso, muitas vezes a gente pensa em prazo. Mas não é só o prazo o instrumento para que a gente possa conseguir fazer com que essa prestação caiba no bolso. A taxa de juros é uma questão que a gente precisa efetivamente rever. A gente ainda vive num país com juros muito altos, mas a gente tem que lembrar que esse cliente, dependendo do produto, e a gente tem aí inúmeras situações, mas sem dúvida nenhuma, quando ele pegou e pagou isso parcelado, existia um juros já nesse produto. Não existe financiamento sem juros. Né? Então, se o cliente tinha uma prestação do empréstimo pessoal, um cartão de crédito, onde ele começou a trabalhar com rotativo, eu ofertei um parcelamento para ele está no momento onde ele não consegue pagar, está na hora de eu efetivamente dizer se eu quero recuperar o cliente.
E aí, para recuperar o cliente, a gente precisa pensar em ter um plano atrativo. E esse plano ele vem de duas formas, né? A primeira é eu criando, eu gestor de risco, o dono do negócio de cobrança, ter planos de negociação efetivamente que façam o cliente pagar, né? Não aquela ideia de, não, paga a entrada, depois o resto você arruma. Não arruma. Eu sempre costumo dizer também que o brasileiro tem uma filosofia de vida e que é muito presente na gente, que é dias melhores virão. Então o brasileiro acredita nisso. Ele acredita que dias melhores virão. E quando ele está no momento de endividamento, ele está no momento realmente de aflição, mas ele acredita que o dia dele vai ser melhor. Então quando eu falo para ele, me arruma R$100 e depois você arruma 500 por mês, ele acha que a vida dele vai melhorar. Isso não é uma questão onde ele está sendo mau caráter, é uma questão pessoal, de cultura. A gente acha que o futuro vai ser melhor. Então a gente tem que ser sincero com o cliente. Não adianta, se ele não pode pagar 500 hoje, não adianta ele dar 100 de entrada, sair da negativação e daqui um mês voltar de novo endividado. Eu preciso realmente ter planos que façam esse cliente pagar totalmente a dívida. Eu acho que, então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, ele está muito naquela pessoa, e aí pessoa eu digo que pode ser um robô, pode ser um humano, pode ser um SMS, mas aquela entidade de contato com o cliente. Quando eu falo com o cliente, eu tenho que ouvir o cliente. Eu costumo dizer também que quando dei treinamento em tempos passados, eu sempre disse, olha, você não pode fazer pergunta aberta, você não pode deixar o cliente controlar a ligação. E de uma certa forma, a gente criou uma cultura de operadores, de scripts de cobrança que só querem fazer com que a gente fale, a gente operador, a gente empresa. E o momento é um momento que a gente precisa efetivamente ouvir o cliente devedor. Mais uma vez, o cliente que está inadimplente, ele precisa de ajuda. A área de cobrança, ela tem um papel fundamental, não só e muito menos, né? Eu não acredito que esse instrumento de cobrança, como muitos enxergam, seja aquela encheção de saco que eu vou fazer para o cliente. Ela não pode ser isso, ela tem que ser um contato com a disposição de eu buscar a solução desse cliente. E a solução desse cliente muitas vezes não está na cabeça dele. A gente precisa ajudar, a gente precisa ouvir o que ele tem, entender se é efetivamente um plano factível que eu posso oferecer para ele. Mais uma vez, o momento é um momento difícil, é um momento onde a gente vê todo mundo preocupado com PDD, todo mundo preocupado com perda, recuperar, mas a recuperação do dinheiro ela pode vir. Mas quando eu recupero o cliente, eu recupero um cara que já me deu receita quando ele fez o crédito, me deu receita no processo de cobrança e ele pode me gerar mais receita comprando comigo, voltando a ser meu cliente. Então, assim, é um videozinho rápido, não tão rápido, 8 minutos e meio, mas para fazer com que a gente, gestor de crédito, gestor de cobrança, e eu também, operador, né, o cara que está lá no telefone, eu pense que eu não estou indo trabalhar para desempenhar um papel chato, né, de cobrador. Eu estou indo trabalhar para mediar uma negociação, para buscar restabelecer a dignidade de um consumidor. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.